Sejam bem-vindos à nossa nova aula sobre a eterna cultura da Índia milenar. Como já dissemos nas aulas passadas, os manuscritos védicos não estão nas livrarias e bibliotecas do Ocidente, com raras e, na maior parte das vezes, adulteradas exceções. Portanto, a transmissão desta cultura infalível ocorre através do contato com aqueles que possuem realização do seu conteúdo. Mais de uma vez, citamos o nome dos Vaishnavas, os mestres da antiga Índia milenar, que conhecem as conclusões perfeitas da literatura original do planeta Terra. Os Vedas contêm todas as ciências, todas as artes e gamas do conhecimento humano, e assim desvendam mistérios da mesma forma com que o Sol emana raios em todas as direções. Na aula passada, falamos sobre a ilusão material, sobre os agregados cósmicos da plataforma transcendental e sobre o significado de tais bolsas de ilusão dos universos físicos, que funcionam como úteros gigantescos para almas ainda imaturas, incapazes de conceber o oceano da inteligência absoluta. Nesta aula falaremos sobre um famoso embate científico. A vida vem da matéria ou a vida vem da vida? Ao que nos consta, há uma constante batalha entre criacionistas, pessoas que acreditam na versão bíblica da criação, e darwinistas que defendem uma desmistificação do surgimento da vida no mundo. Estes dois famosos adversários parecem ocupar o ringue da discussão sobre a origem das espécies, sem deixar espaço para outras alternativas. Os que votam pelo time de amarelo, mais uma vez fazendo uma metáfora, estudam e procuram, assistem textos, vídeos e informações relativas ao seu próprio credo original. Portanto, poucas pessoas conseguem colocar em discussão o conhecimento que adquiriram durante sua experiência. Cristãos estudam cientistas cristãos, materialistas estudam cientistas materialistas, céticos e ateus. Como se a realidade pudesse estar dividida em dois grupos. Ou aconteceu como diz a Bíblia, ou aconteceu como diz Darwin. Porém, o conhecimento védico nos leva a contemplar uma saída transcendental entre isto ou aquilo. Podemos não escolher nenhuma das alternativas, mas compreender a vida simultaneamente do seu ponto de vista científico e existencial, filosófico e espiritual, assim como os primeiros livros do mundo nos convidam. Aqui, momentaneamente, estamos usando a palavra espiritual numa concepção levemente limitada, para que aqueles que têm medo da hipótese de que exista uma inteligência superior à do homem não se assustem. Tal pensar, tal uso da palavra espiritual, na verdade, aqui deve ser entendido como algo não material, relativo, portanto, a uma consciência que se relaciona de maneira misteriosa com a mera biologia. Muitos gritaram em suas cadeiras que a vida não passa de uma série de reações químicas. Mas tal hipótese não significa o funcionamento da linguagem e dos seus sentidos. O sentido contido nas palavras não pode ser aprisionado no cérebro do homem por reações químicas. O famoso mind-body problem
enunciado nos anos 70, 80 e 90, principalmente por neurocientistas e filósofos, fotografa tal mistério. Aonde está a consciência se o cérebro não é capaz, com suas reações químicas, de aprisionar ou tocar na matéria com os significados das palavras? O pensamento abstrato, a filosofia, a poesia, a emoção mais refinada, na prática, não depende do mero aparato físico. Duas pessoas com os mesmos gráficos de saúde física, expostas ao mesmo filme ou à mesma sinfonia, podem ter reações contrárias. Um deles pode chorar e o outro pode se desinteressar do filme. O gosto, a interpretação, parece não depender das células dos componentes biológicos do cérebro. De que maneira a psicologia e a criação modificam as estruturas fisiológicas cerebrais? Ponto de interrogação. Há algo mais na síntese da vida, algo que alcança, ou não, diferentes níveis de compreensão. Que no dia a dia, na nossa prática, esses diferentes níveis de compreensão estão separados do aparato físico mero e simples. Recorremos aos Vedas, então. Tentemos ver, segundo as escrituras mais antigas do mundo, quais fatores influenciam esta percepção. Os primeiros livros da civilização afirmam que ações e comportamento influenciam nossa inteligência e não o contrário. Convivência, associação com pessoas sábias levam homens a pesquisar e a questionar sobre a vida. Interesses mundanos e materiais atraem o homem a se aproximar de significados materiais e palpáveis. A natureza, segundo o Yoga Sutra de Patanjali, é algo oscilante, é uma realidade em movimento. Não só a natureza das árvores e das florestas, recheadas de células celuloide e formigas, mas também a natureza da mente humana, a natureza da nossa inteligência, as conclusões que atiramos em relação à realidade oscilam também como um organismo vivo. Segundo os Vedas, são mais propensos a entender a filosofia acerca do absoluto, da inteligência universal, do oceano da inteligência infinita, que segundo os mesmos manuscritos que trazem ao homem o conhecimento sobre a física, sobre a matemática, sobre a geometria e sobre a própria física quântica, segundo os Vedas, aqueles que não se intoxicam, que não fazem uso de drogas, líquidos ou substâncias entorpecentes que alteram a percepção da consciência, alcançam uma pureza, uma experiência equilibrada que propicia, de maneira mais profunda, a percepção filosófica, ou seja, a percepção dos significados recônditos, invisíveis, dos fenômenos naturais, dos fatos da vida. Aqueles que não se alimentam de sangue ou carne de outros animais também são avantajados nesse processo. Podem mais facilmente concluir o significado, alcançar a valência existencial dos fenômenos existenciais, dos fenômenos vitais, do enigma da vida. Ainda que estaríamos num âmbito de um mecanismo biológico, aqueles que não se intoxicam com enzimas ligadas a animais em decomposição, ou aqueles que não se intoxicam estando longe de entorpecentes e drogas. Porém, há princípios mais sutis, segundo a literatura védica,
a comportamentos ainda mais sutis que podem nos aproximar de uma visão transcendental, de uma visão capaz de atravessar os significados invisíveis do ar, do espaço, e chegar a conclusões mais sofisticadas sobre a fonte da existência. Muito bem. Aqueles que não mentem, segundo a literatura védica, aqueles que não trapaceiam para terem razão, que não arriscam seu tempo e suas riquezas em jogos de azar, e que, portanto, não estão interessados em manipular a vida de forma incorreta, são facilitados a se tornarem alunos da esplêndida aula de ética que o universo leciona aos seres vivos. Por fim, aqueles que concebem a fidelidade amorosa, a fidelidade das relações afetivas, ou seja, que não traem suas esposas, seus maridos, seus cônjuges, seus amigos, e que se esforçam para manter tais afetos o mais puro e o mais focalizados possíveis, também estariam aptos a estudar a filosofia e os significados profundos da existência humana. Seria muito interessante fazermos uma estatística em relação a estes 4 princípios. Se alguém se intoxica mais, tem mais atração pelo conhecimento espiritual, pelo conhecimento filosófico. Gráficos e estatísticas poderiam nos ajudar a compreender a verdade inserida nesta afirmação contida nos manuscritos originais. Assim como os animais, os humanos materialistas, sem capacidade filosófica, vivem para exercitar 4 funções básicas: se alimentar, satisfazer os próprios sentidos, dormir, acasalar, reproduzir e se proteger. Vou repetir: se alimentar, dormir, acasalar e se proteger. Que a busca de riquezas e poder está interligada a estas 4 atividades básicas, que, porém, como já dissemos, são as mesmas atividades dos animais. Os animais também se alimentam, os animais também dormem, os animais também se acasalam, os animais também buscam abrigo e proteção. O que difere um homem do animal é a sua busca por significado, a sua capacidade de entender Deus. Os que ainda têm medo desta palavra me perdoem, mas o dicionário é fundamental. Portanto, antes de descartar o conhecimento védico, sugerimos um mergulho neste seu oceano sem fim. Eu me pergunto se é possível que o nível de intoxicação físico ou moral do meu corpo e do meu comportamento podem influenciar a minha maneira de ver o mundo. E percebo na prática que naquelas semanas em que eu me dedico mais à transcendência, à compreensão, ao estudo, à contemplação, à harmonia, ao perdão, à ética mais elevada, minha atração pela literatura védica aumenta. Como um assassino vê a natureza? Como um assassino passeia pela floresta? Será que todos enxergamos as mesmas coisas? Será que todos somos capazes de enxergar a lua e o sol? Ou um homem precisa ser livre de condicionamentos e de ilusões para enxergar cada um dos raios coloridos do sol que irradiam ao redor desse magnífico astro e que iluminam e revelam o universo em seus detalhados e complexos aspectos? Já dissemos que há pessoas que julgam o sol como uma mera lâmpada, e pessoas que são capazes de serem gratas a esta entidade existente, a esta força vital, a este nível de consciência que distribui a visão dentro do cosmos material. Vamos agora falar
sobre o tema principal desta aula, o embate entre materialistas darwinistas, que acreditam que a vida tenha surgido da pedra, ou seja, componentes químicos, micropartículas de minerais ralados, minúsculas frações de grãos de areia, atingidos por um raio numa poça d'água, teriam gerado o primeiro organismo unicelular. E a partir dele, a vida tenha começado no planeta Terra. Essa teoria prevê que todos os animais, todos os seres vivos, sejam descendentes de uma mesma mãe, a ameba. E antes dela, a pedra. Uma menina que canta é uma pedra capaz de articular sons. Um grande bailarino que pula, deixando o palco abaixo de si de vários metros, é um pedaço de pedra alada. E assim por diante. Muitos cientistas contemporâneos oficialmente negam a teoria de Darwin. O professor John Dupré, ligado às universidades de Oxford e Cambridge, o Dr. Stuart Newman, da Universidade de Oxford, Dr. Didier Raoult, que coleciona vários PhDs e leciona na Faculdade de Aix-Marseille, Dr. Stephen Meyer, da Universidade de Oxford, Dr. James Tour, um dos 10 cientistas mais citados da atualidade, Dr. David Berlinski, PhD da Universidade de Princeton, e centenas de outros afirmam que a macroevolução, a teoria da evolução de Darwin, descrita por darwinistas e neodarwinistas, é impossível. Vamos analisar o que eles dizem. O próprio professor Richard Dawkins, biógrafo do ateísmo, afirmou, melhor dizendo, a ciência estimula sua reivindicação da verdade pela sua capacidade espetacular de fazer a matéria e a energia saltarem obstáculos através do controle da inteligência humana. Muito bem. Se a ciência pode fazer a matéria e a energia passarem pelos aros de fogo da inteligência, através de experiências em laboratório, esta mesma ciência e o esforço científico devem necessariamente estar além da matéria. Richard Dawkins disse, vou repetir em palavras simples: a ciência reivindica uma versão da verdade pela sua capacidade espetacular de fazer a matéria e a energia saltarem obstáculos através do controle da inteligência humana. Portanto, ele está fazendo uma diferença entre a inteligência humana e a matéria. A matéria não pode saltar obstáculos, não pode a si mesma aplicar experiências científicas. É necessária a consciência do homem e a manipulação inteligente da realidade através do espírito humano para que a matéria seja analisada cientificamente. Uma pedra não se autodefine como pedra. Esta ideia foi brilhantemente exposta ao mundo por Bhaktivedanta Nimi Maharaj. Muito bem, isso significa que a ciência em si, segundo o próprio Dawkins, seria inexplicável através da lei ou dos fenômenos naturais. Em outras palavras, a ciência é sobrenatural. Pois ela difere, vou repetir, ela é diferente da simples matéria. A matéria não pode se autoanalisar. A ciência só existe através da inteligência humana. Portanto, há uma diferença entre os corpos e os objetos analisados pelos cientistas e o método científico e inteligente que os analisa.
Como um proeminente ateu e materialista, Dawkins é claro e não citaria esta conclusão. Porém, vou repetir, a ciência está além da natureza. A ciência, por ser fruto da consciência, é um fenômeno diferente da matéria, sobrenatural. Muito bem. A matéria, já dissemos, não pode pular sozinha por aros de fogo num circo autônomo. É preciso que algo diferente da matéria organize a matéria, catalogue a matéria, investigue a matéria, que não pode realizar tal trabalho por si só. Sem a consciência não é possível produzir telescópios, microscópios eletrônicos, esculturas refinadas e instalações de arte contemporânea. O homem em si traz a contradição da ideia de que a matéria é a única força em ação na natureza, na própria inteligência. Pois a matéria sozinha não faz com que o homem consciente é capaz de fazer. Outro dado de fato científico: a matéria não pode produzir informação sozinha. Árvores não escrevem livros. A celulose contida nos troncos das árvores não organizam enciclopédias. Há uma diferença nítida entre a consciência humana e as outras formas de vida no planeta Terra. O próprio Einstein evidenciou que a natureza e a origem dos símbolos e das informações simbólicas é uma das questões mais enigmáticas da realidade que conhecemos. Ou seja, a natureza é uma coisa e a capacidade de criar significado através de símbolos é um mistério ainda não revelado, não descoberto, não estudado e analisado de maneira irreversível pela ciência. O que é uma palavra? De que maneira a palavra cadeira toca o objeto cadeira? Se ela é uma sequência de sons? Como é que os significados da palavra cadeira se encaixam no cérebro e correspondem num outro cérebro à mesma coisa? A filosofia da linguagem há dezenas de anos discute esta passagem, por ignorância da literatura védica, que revela uma relação intrínseca entre a vibração sonora e a linguagem original com que foram escritos os manuscritos, o sânscrito. O sânscrito é inerente à vibração sonora que constitui átomos e objetos materiais e, portanto, a ligação da linguagem com os objetos e com a consciência passa através de um todo fenomênico, de uma realidade universal que coexiste em todos os seus âmbitos naturais, simultaneamente, como vamos tentar demonstrar durante esta aula. Muito bem. Einstein não identificou nenhum meio pelo qual a matéria pudesse conferir significado aos símbolos. A clara implicação de que a informação simbólica, ou a linguagem, as letras, as palavras, representam uma categoria de realidade distinta da matéria e da energia, é um fato. Se entrássemos por este campo, poderíamos chegar a entender os átomos como estruturas geométricas, pois é o que eles são. O que difere um átomo de outro? Nós já explicamos isso e falamos sobre isso em outras aulas. Os átomos de hidrogênio são diferentes dos átomos de ferro, simplesmente pela quantidade de elementos atômicos que possuem. A quantidade de prótons, a quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons que está em cada um dos átomos muda a característica de um elemento e faz com que ele possa ser um gás ou um metal pesado. Não há nada diferenciando os átomos, além da quantidade, da organização geométrica de partículas vibracionais, de partículas de frequência sonora, segundo a ciência e segundo a literatura védica. Portanto, átomos são como símbolos geométricos
que, dependendo de sua forma e estrutura, variam de sentido. Há uma linguagem dentro da molécula. A estrutura atômica fala significados através da geometria e através da organização de um número específico de componentes subatômicos. Peço perdão àqueles que têm pouca relação com a ciência por esta afirmação levemente complexa, mas o significado da aula aparecerá claro a todos aqueles que chegarão ao seu fim. É necessário, em alguns momentos, que eu possa comunicar com mais conhecimento científico, ainda que eu não seja um cientista e sim um estudioso da cultura. E a minha função seja aquela de traduzir o conhecimento ontológico, epistemológico, relativo à física, relativo à ciência e à filosofia, e criar uma ponte de conexão entre estas duas matérias que, infelizmente, dentro da cultura ocidental, têm vivido separadas. Vamos analisar agora o que o Stephen Meyer, PhD em Filosofia da Ciência da Universidade de Cambridge, autor do famoso livro Darwin Doubt, que poderia ser traduzido como uma dúvida sobre Darwin, afirma. Segundo Stephen Meyer, por incrível que pareça, o DNA funciona como uma das provas mais significativas das falhas na teoria de Charles Darwin. Porque o arranjo necessário para a construção de uma única célula envolve tantas informações que o acaso jamais poderia ser o autor de algo assim milimetricamente combinado. O DNA é formado por moléculas sofisticadamente estruturadas e não há possibilidade matemática e estatística para que a combinação das moléculas dentro do DNA seja fruto de um acaso, considerando todas as espécies viventes no planeta Terra e todas as diferentes combinações inscritas nos genes e nos DNAs. O DNA é formado por moléculas bastante complexas e organizadas geometricamente. Supor que tal manifestação, que o DNA seja fruto de um acaso, de uma combinação casual, seria como supor que o acaso pudesse gerar automóveis de alta velocidade, computadores de última geração, obras de arte perfeitas, sinfonias que comovam o público. Pois, na verdade, a vida gerou tudo isso. Na verdade, nós temos que compreender que isso já foi construído pela natureza, já foi construído pela manifestação cósmica. Quando, dentro da natureza, se manifestaram guepardos ou felinos que alcançam uma quantidade impressionante de quilômetros por hora ao correrem sobre a savana. Ou personalidades como inventores da informática, artistas que entraram para a história ou grandes compositores. A máquina da mente humana é muito mais do que o acaso e muito mais do que um simples computador. E foi produzida pela natureza, foi produzida pelo cosmos, foi produzida pelo universo, foi produzida pelo infinito. Portanto, tudo aquilo que o homem cria é criado pelo infinito, em primeiro lugar. Se o acaso fosse o autor da nossa realidade, ele seria o responsável inicial de tudo aquilo que o homem fez. Pois o acaso não pode pintar um quadro de Leonardo da Vinci, por pura combinação de moléculas privas de um cálculo inteligente. Ou seja, vou simplificar mais uma vez. Para que a vida se manifeste assim como ela é, para que a consciência humana resulte na capacidade artística ou científica ou filosófica do homem, o acaso, estatisticamente, matematicamente, não poderia ser capaz de combinar dentro do tempo material moléculas, átomos, proteínas,
para a construção de uma linguagem específica que está presente dentro do DNA, para que a vida acontecesse assim como ela é. O DNA prova que há um cálculo inteligente por trás de sua composição, pois ele é uma linguagem, assim como o português é uma linguagem, que não pode existir independentemente de uma inteligência sintetizadora. O português não brota da folha das árvores, pois é necessário que alguém codifique tal gramática. Assim como o código do DNA não pode brotar naturalmente de um acaso, porque estatisticamente tal acaso seria matematicamente próximo do impossível, como muitos cientistas já comprovaram. O fato de que nós continuemos estudando a teoria da evolução nas universidades e nas escolas não significa que ela tenha sido comprovada. Afinal, ela é chamada de teoria. Ela não é a lei da evolução de Darwin, mas sim uma hipótese que jamais produziu uma equação matemática correspondente. Muito bem, o DNA é mais do que um código digital. É uma língua mais complexa do que o japonês, do que o português, do que o russo, que o latim ou do que o tupiniquim. Portanto, se tais línguas necessitam de codificação de uma mente e de uma consciência, é imediato concluir que a língua dos genes no DNA requer mais inteligência que a inteligência humana que dá vazão às línguas e os idiomas. O DNA é mais do que um código digital, pois ele provê instruções para as células, ensinamentos para a organização da vida do ponto de vista estrutural. O DNA é mais do que uma simples aula, porém, pois além de ensinar como a matéria deve ser organizada para alcançarmos um determinado resultado, ele põe o ensinamento em ação. Ele é simultaneamente uma aula sobre como se constrói um piano autoconstruído e uma linda sonata em Lá menor. Tal código, tal aula, tal linguagem, estatisticamente não pode ter sido construída por fruto de uma mera associação indiscriminada de componentes materiais. Ponto final. O DNA é como um software, como a programação de um computador, mas muito mais avançado do que qualquer coisa que o homem tenha criado. O acaso, se fosse o pai do DNA, teria características mais inteligentes do que o homem. Ele seria necessariamente capaz de conceber forma, funcionamento e significado. E seria possuidor de um incalculável poder. Portanto, não poderia ser chamado mais de acaso. As mutações genéticas que teriam acontecido de maneira casual e variado aqui e ali, sem um plano inteligente, jamais teriam produzido animais perfeitos, mas anomalias disfuncionais. Da mesma maneira que teria acontecido a um computador em que se alterasse o código binário de seus programas. Um computador possui um código binário, ou seja, feito de dois símbolos, o 1 e o 0. O código dos genes é composto de 4 tipos de proteínas diferentes, portanto, é muito mais complexa a sua formação. Computadores não brotam na natureza sem a inteligência do homem, assim como códigos genéticos não brotam na natureza sem uma inteligência suprema. A ideia de que mudanças aleatórias numa sequência estabelecida de DNA, segundo o PhD Meyer, jamais poderia produzir outras espécies, nem mesmo outros animais da mesma espécie capazes de se reproduzir. Se o acaso fosse capaz de produzir uma alteração do genoma, os animais produzidos seriam como anomalias, não seriam capazes de copular e perpetuar a própria forma física.
Uma experiência de estatística comprovou que se jogamos 12 letras para cima, ao acaso, a chance de formarmos uma palavra com sentido é de 1 para 100 trilhões. Ou seja, nós teríamos que jogar cubinhos com letras 100 trilhões e uma vezes até que formássemos uma palavra que possua sentido. Imagine o que isso significa se estivéssemos lidando com milhares e milhares de pares relativos aos genomas e ao DNA de milhares e milhares de espécies de vida. Cada gene é composto por um código de quatro diferentes tipos de moléculas, como nós já dissemos. Para que uma pessoa inteligente, não estou falando do acaso, acerte o número de um cadeado de 4 dígitos, ele deve tentar 10.000 combinações numéricas. Multiplicando isso pela inteira estrutura do DNA, do genoma de cada uma das espécies, não haveria tempo suficiente dentro dos 4 bilhões e meio de anos que a Terra existe para chegarmos a 8.400.000 espécies de vidas que existem na natureza. Mission impossible. Muito bem. Por quê? As pessoas me perguntariam, muitas pessoas perguntam, mas por que é que o homem cai então? Nós ainda não terminamos de analisar o Darwin, mas nós vamos analisar um outro aspecto. Por que é que seria um fenômeno civilizacional, uma ocorrência social, que o homem acreditasse numa teoria que não tem bases científicas? Do ponto de vista da ilusão material, na aula passada nós explicamos a assim chamada Matrix, a ilusão de Maia. A ideia de que não haja uma inteligência maior do que o homem leva a uma involução ética gradual. Há muitas pessoas que afirmam que há personalidades que são grandes exemplos de ética em grandes materialistas. Grandes ateístas representariam modelos de ética, pois adotam crianças na África, ou porque fazem parte de uma propaganda das Nações Unidas. Mas muitas vezes estas mesmas pessoas se alimentam de insetos fritos ou usam drogas tão pesadas cujo nome não pode ser pronunciado numa aula como esta. Ou trocam seus órgãos reprodutores por bolas de silicone em nome de alguma fobia irracional. Ou interpretam papéis antiéticos e monstruosos que passam a ser os novos ídolos infantis. Hoje há crianças que acreditam que vampiros podem ser seres sedutores e fascinantes. Que criaturas que se alimentam do sangue de outros seres vivos como parasitas gigantes possam subir ao patamar de heróis. Que serial killers apareçam como defensores das justiças e que monstros e dinossauros carnívoros acabem se tornando brinquedos nas mãos dessas mesmas crianças. Que, por a sua vez, são hipersexualizadas por músicas, desenhos e programas que passam indiscriminadamente a qualquer horário dentro da televisão. Nós evoluímos eticamente, sim. E a coragem de se dissociar de certos comportamentos faz a diferença para aqueles que buscam, pelo contrário, evoluir. Melhorar a si mesmos através de um esforço pessoal e de um trabalho consciente de purificação do comportamento e das ações. Os Vedas explicam que somente os tolos não percebem que a consciência deve se manifestar, deve se traduzir nas nossas atitudes, nas ações do dia a dia. A vida material é um teste espiritual, portanto, como nós nos comportamos, o que nós buscamos, aquilo para o que nós damos atenção é fundamental. Essa ideia de que só podemos evoluir se nos focalizamos em um pensamento sempre positivo, que pertence à assim chamada nova era, ignora os elétrons do átomo. A matéria é feita de aspectos positivos e negativos, e nós temos que aprender a diferença entre uma coisa e outra. Produzir pensamentos positivos não significa fingir que somos imunes à pneumonia se saímos de cabeça molhada no inverno da Islândia, mas aprender o valor benéfico do ar. Aprender o valor benéfico do calor, de nos secarmos adequadamente depois do banho.
e que não é mero acaso que o corpo humano tem uma temperatura constante de 36 graus centígrados. Há significado na existência e nos detalhes e nas leis do cosmos. A consciência prevê o conhecimento destas leis naturais e a inteligência representa uma correta relação com tais forças, que foram obviamente calculadas para manifestar a complexidade e a perfeição da vida. Sermos positivos, na verdade, não significa falarmos besteira, ou não apontar para uma teoria sem base científica, simplesmente porque não gostamos do comportamento histórico de certas religiões mais ou menos tirânicas. Há pessoas que estão brigando com a ciência por conta de certas posições religiosas e religiosos que brigam com a ciência por conta de certas opiniões ideológicas. Não se trata de dividir o mundo em dois times e fazer todos discutirem sobre quem está certo, mas de uma busca honesta pelo conhecimento. A maioria das pessoas que hoje em dia cita a ciência, na verdade, está citando algum reportagem ou documentário da televisão. Ciência não é sinônimo de televisão. A televisão é sinônimo de mídia, de comunicação simplificada para as massas. A vida é cientificamente um milagre, e nós vamos falar sobre isso agora. Maior do que o homem, maior que suas hipóteses de explicação, tanto místicas quanto ligadas à pseudociência que passa nessa mídia. Outra questão relativa à impossibilidade da teoria de Darwin. Nós já dissemos que o DNA pressupõe uma inteligência, pois ele é uma linguagem e um código bem específicos. E agora vamos falar do... Segundo a teoria de Darwin, os oceanos estariam sepelidos de sal se realmente animais, abortos, deformações necessárias para a produção das espécies assim como elas existem hoje, realmente tivessem chegado às suas formas atuais através de uma experimentação caótica e casual. Seriam necessários tantos corpos e tantos cadáveres para produzirem as espécies que estão hoje em atividade no planeta Terra, que os oceanos teriam sido sepelidos pelo cálcio dos ossos de tais animais extintos ou, digamos assim, necessários para tal processo. Outra questão complexa. Há um conflito com a ciência como um todo relativo à teoria de Darwin. Todos os ramos da ciência reconhecem a segunda lei da termodinâmica, a entropia, segundo a qual tudo no universo está se movendo para um estado menos organizado. O que significa que todo o sistema morrerá. Essa lei recebe o respeito em todos os ramos da ciência, exceto na biologia evolucionária. A lei da entropia garante que corpos materiais jamais podem evoluir. E essa sim é uma lei, com tanto de equação e cálculos matemáticos comprovados. Já dissemos que toda lei científica possui uma correspondente fórmula matemática e que jamais em 140 anos de existência os darwinistas conseguiram uma equação para calcular essa teoria tão extravagante. Há outras questões, tais como a evolução simultânea dos gêneros sexuais. Segundo Darwin, macho e fêmea devem evoluir de forma independente. A mutação em cada um teria que ocorrer independentemente. Porém, para que a teoria funcione, esta independência, que segundo o próprio Darwin, esta mutação casual
ocorre em milhares de anos ou milhões de anos. Nós estamos aqui no planeta Terra, no Ocidente, discutindo a realidade material há aproximadamente 3 ou 4 mil anos e jamais vimos uma alteração no genoma de nenhum animal. Se em 5 mil anos não ocorre, como é possível que aconteça na mesma primavera para macho e fêmea da mesma espécie, na mesma floresta, no mesmo continente, no mesmo país, no mesmo lugar, no mesmo galho de árvore? Estatisticamente, se são necessários mais do que 5 ou 4 mil anos para que um animal, para que o genoma, para que o DNA de um animal realize uma mutação, como é possível que macho e fêmea passem pela mesma idêntica mutação na mesma direção? Não é só uma mutação qualquer. Eles têm que mutar e os genes têm que mutar na mesma direção. Produzir os mesmos sintomas para o acasalamento, como hormônios, dança de acasalamento e etc. Cores similares, tamanhos compatíveis. Isso teria que acontecer na mesma floresta. No mesmo momento, dentro da realidade material, na mesma primavera, na mesma semana, praticamente, dependendo do tamanho da vida de insetos ou de outros animais. Como é que isso pode acontecer se não acontece em 5 mil anos? E caso isso aconteça, vamos hipotizar que isso realmente aconteça, e um macaco X apareça e possa ter relações com uma macaca X, do seu mesmo gênero de mutação. Com quem o filhote deste casal teria que ter relações para perpetuar a espécie? Isso teria que ter acontecido com todos os animais, um por um. Na mesma primavera, no mesmo galho de árvore, no mesmo ano, na mesma direção, com os mesmos hormônios e com os mesmos ritos de acasalamento. Nenhum animal copula sem ritos de acasalamento. Mais uma vez, estatisticamente impossível. Por fim, nós podemos citar, existem dezenas de vozes negando a possibilidade da teoria da evolução. Mas a mais impressionante, talvez, de todas, seja o aparecimento simultâneo de todas as espécies no mesmo registro fóssil. A famosa explosão do registro cambriano. O cambriano é uma faixa cenozoica da Terra, uma faixa geológica analisada pelos cientistas, onde todos os animais aparecem simultaneamente. Não há uma sequência temporal nestas camadas fossilizadas, na qual nós possamos ver primeiro animais unicelulares ou pequenos peixes ou peixes grandes, e depois os répteis, e depois toda a sequência que Darwin disse cronologicamente dentro desta faixa do território da Terra. Isso não existe, isso não está lá. Todos os animais aparecem ao mesmo tempo, lado a lado, no mesmo momento, dentro do tempo. Os ossos, os fósseis, estão na mesma camada temporal simultaneamente. E, além disso, jamais foi encontrado o famoso elo perdido. O que é o elo perdido? O elo perdido é a forma intermediária entre uma espécie e outra. Não há nenhum macaco intermediário entre o chimpanzé e aquele que é colocado na frente do chimpanzé no Museu de História Natural como a sua forma de evolução. Não existem os ossos intermediários entre as espécies de macacos e as espécies relativas aos fósseis do Homo sapiens. Assim, não existe nem nos macacos e nem nos outros animais. Não existe um osso, um fóssil que vá do gato ao leão. Não existe um osso que vá do peixinho ao tubarão.
As espécies que nós conhecemos hoje estão registradas no registro fóssil, com centenas de milhares de fósseis de uma, centenas de milhares de fósseis da outra, centenas de milhares de fósseis da outra ainda, e não há nenhuma prova, nenhum osso de ligação entre as espécies, de nenhum gênero dentro, eu quero dizer de gênero, de peixes, de animais aquáticos, de mamíferos, de macacos, de humanos, nada possui fósseis intermediários. Isso jamais foi comprovado. A única coisa que se faz nos museus para dar confirmação a essa teoria do Darwin é colocar esqueletos em fila, por ordem de tamanho. Seria a mesma coisa como se nós disséssemos, quando nós colocamos as crianças de uma escola por ordem de tamanho na fila, que o mais baixinho dá origem ao mais alto. Não existe comprovação científica da teoria de Darwin, independentemente de acreditar ou não em Deus. Simplesmente não é ciência. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre os elementos materiais. Alguém me disse num comentário a uma das pequenas propagandas que eu me divirto em colocar no Facebook, como se a nossa aula fosse um programa de televisão, é que na verdade não existem 5 elementos, existem 118 átomos na tabela periódica. É verdade? É verdade. Sim, é verdade também que há famílias internas dentro dessa tabela periódica que são mais do que 5. Porém, mesmo que o homem seja capaz de cientificamente explicar o fogo ou explicar a água, o fenômeno da água do ponto de vista da consciência, do ponto de vista da experiência do homem quando mergulha no oceano, ou quando se expõe ao chuveiro para tomar banho, ou quando toma um copo de água refrescante, é algo intrinsecamente misterioso e filosoficamente dificilmente analisável. A água permanece, mesmo tendo sido explicada como uma molécula composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, algo extremamente enigmático e fundamental, elementar para a vida. Não é só a sua composição que é, digamos assim, surpreendente e milagrosa. A sua ação na realidade. Quantos cientistas são capazes de mergulhar em um rio transparente e experimentar a água e fazer com que a sua explicação rudimentar ou científica ou mecânica daquele fenômeno baste para resumir as suas sensações quando ele mergulha na corrente de um rio? Nós podemos descrever o fogo como a rápida oxidação de um material combustível que libera calor e luminosidade. Mas nós estamos usando sinônimos. O fogo é uma oxidação veloz, sinônimo do fogo, de um material combustível, sinônimo do fogo, que libera calor, sinônimo do fogo, e luminosidade, sinônimo do fogo. A água é um líquido, a água é molhada, os líquidos são como a água. O que significam os elementos? Os elementos são formas e comportamentos que podemos experimentar dentro da natureza, composições desta natureza material que encerram em si um caráter elementar do ponto de vista existencial, do ponto de vista da experiência da consciência. A consciência do homem, presa ao seu corpo quando mergulha no oceano, se depara com algo que é maior do que a explicação científica da água no dicionário ou na enciclopédia.
A água permanece algo insondável, magnífico e milagroso em si. E aqueles que não conseguem enxergar o significado fantástico da vida, provavelmente são aqueles que estão intoxicados, como nos explica a literatura védica, através do próprio comportamento e através da ingestão de químicas ou de substâncias nocivas à ética, à consciência, à pureza do organismo do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista comportamental. Pois é a ética que dá origem à inteligência e não o contrário. Elemento é aquilo que não podemos decompor em significados menores. Ele é elemento filosófico antes de ser elemento químico. A terra do chão não pode ser falsificada. Segundo o Bhagavad Gita, Deus está no gosto da água pura, no brilho do sol e na radiação da lua, no aroma da terra, na vida do que vive e na inteligência dos sábios. Ele é a semente original de todas as existências. Dividida ou não em 118 elementos na tabela periódica, ou como quisermos, ou melhor, como pudermos, catalogar e dividir a realidade cósmica. Há um aspecto de simultaneidade na vida, as coisas são interdependentes, o fogo depende do ar, que depende do éter, que expõe o fogo no espaço e assim por diante. Esta concomitância de fatores perfeitamente calibrados só podem ser compreendidos em seus significados espirituais, transcendentes, não materiais, filosóficos, segundo os Vedas, por aqueles que buscam uma purificação das próprias ações. Aqueles que quiserem mais detalhes podem assistir à aula do nosso canal Ciência Milenar Indiana, as provas científicas da existência de Deus. Todos que quiserem saber mais sobre o conhecimento eterno da Índia milenar são bem-vindos a escreverem privadamente ou no grupo que dedicamos à difusão deste conhecimento tão profundo que não depende das modas científicas ou espirituais do planeta Terra, mas que se mantém imutável dentro do tempo. Mais uma vez agradeço a paciência e a atenção de todos vocês e, sobretudo, agradeço profundamente aos grandes Vaishnavas, os mestres da tradição védica que possuem perfeita realização sobre o oceano da inteligência infinita, Shri Krishna Govinda, e em sânscrito expresso as minhas mais humildes reverências. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.